Então, como que nós cobramos lá na arte fiscal? Geralmente esses trabalhos são cobrados pelo êxito. 90% dos meus contratos são cobrados pelo êxito. E aí você tem uma margem que você pode subir e descer. Esse trabalho é muito bom para você negociar. Por quê? Primeiro a gente entender o quê? Você trabalha sobre uma possibilidade de ganho. Então, para o cliente, quando você trabalha no êxito, ele só vai te pagar se você der um retorno para ele. Então, é um excelente negócio para ele. O problema é para você, que está executando aí toda a operação sem saber se vai ganhar. Essa é a parte ruim deste negócio, que é o risco. Mas por isso que tem que ser bem cobrado, porque quando você não fechar, não gerou nada, mas você trabalhou, o outro tem que compensar aí para quem está numa balança que ela fica lucrativa no final do mês para você. Então, além de você ter que ser produtivo rápido, porque quanto mais você entregar, mais você vai ganhar, você tem que entender o quanto efetivamente custa a tua operação para que você possa formular o preço. Então, essa questão de honorário ela é muito particular, porque se eu pegar a minha estrutura, ela tem um custo diferente do que a tua. E aí você tem que encaixar para que você não fique fora de mercado. Às vezes você tem um custo muito alto e aí você não consegue chegar no preço. Aí você vai ter que enxugar seus custos para você ter um preço bom. Infelizmente, não é comum conseguir percentuais tão altos, 50%, 60%. Geralmente de mercado é praticado entre 10% a 20% dependendo do crédito. Então, como que nós lá fazemos? Eu faço uma tabela. Então, eu trabalho da seguinte forma. Quando eu sei que as empresas são menores, os créditos vão ser menores. Então, eu cobro os percentuais mais altos. Quanto maior a empresa, menor é meu percentual. Então, eu já coloco no contrato isso. Então, por exemplo, esse é um exemplo, tá? Não é o que talvez eu possa até mudar isso, eu vou mudando, conforme o mercado muda. Por exemplo, a minha autoridade aumentou no mercado, eu estou sendo mais procurado. O meu preço também ele aumenta. Então, por isso que é muito importante também você trabalhar conteúdo de vídeo, e-book, eventos, palestras. As pessoas têm que entender o quanto você é conhecedora daquele assunto, porque isso também te traz um reflexo financeiro. Então, vejamos, um exemplo. Até 100 mil reais recuperado, eu cobro 30%. De 100 mil a 300 mil, eu cobro 20%. De 300 mil a 500 mil, eu cobro 15%. E acima de 500 mil, eu cobro 10%. Isso pode ser um honorário bom para você, como também pode ser um honorário ruim. Depende muito, como eu falei, da estrutura do teu negócio. Mas, na média de mercado, eu entendo que é um honorário muito bom. Ó, veja esse exemplo. Se você entrou numa empresa do lucro presumido e você aplicou a tese da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, levantou os últimos 5 anos e deu R$1 milhão. É comum esse valor, tá? Não é um valor fora da realidade. E aí você aplicou 10%, são 100 mil reais. Esse trabalho, como nós vimos, é um trabalho super simples de se fazer. O que dá mais um pouco de trabalho é na parte jurídica, que você talvez, ou você vai executar se você for um advogado, ou vai informar, ou vai fazer parceria com um advogado. Mas veja quanto ele dá de margem para você, para que você possa trabalhar. O INSS, outro trabalho rápido. Então, ou seja, você tem que medir quais são os trabalhos mais burocráticos, quais são os trabalhos menos burocráticos. Existe agora uma outra linha de cobrança que eu pratico muito lá na arte, dependendo do trabalho. Por exemplo, o ECREDAC. O ECREDAC é a formação de um arquivo. Então ele me dá mais trabalho, eu tenho que validar esse arquivo, é um TXT, tem um validador. Para fazer todo esse trabalho, eu preciso também auditar os SPEDs dele, eu preciso antes de entregar, porque ele vai ser fiscalizado. Então eu cobro um valor inicial. Quando eu cobro um valor inicial, eu desconto no final. Por quê? Eu vou levar mais ou menos em média para ter a conclusão desse trabalho em torno de 1 ano e meio. Até o fisco fiscalizar a empresa, ver que o crédito é realmente correto, passar por todos os processos dentro do Estado e homologar o crédito. E eu não posso ficar um ano e meio sem uma receita, já que eu coloquei aí o custo todo na frente, a despesa toda na frente. Então eu cobro um inicial, falo, olha, eu vou te cobrar 15 mil inicial para executar esse trabalho e quando você for me pagar no êxito, eu desconto os 15 mil iniciais. É só para levar meu custo de operação. Às vezes o cliente aceita, não é sempre, mas é mais fácil você fechar sem a cobrança inicial. Porém, hoje eu evito. Os trabalhos que eu já meço, que eles não vão me dar retorno em 30 ou 60 dias no máximo, eu faço uma cobrança inicial. Porque senão o prejuízo fica todo para mim e aí fica pesado. Então, essa é uma base de cobrança que nós temos na arte que pode ser aplicado para você. E a terceira hipótese também que você pode trabalhar, eu particularmente não trabalho muito, é o preço fechado.
você pode mensurar. Por exemplo, o crédito de 1 milhão. Você já mensurou, fez o diagnóstico e viu que ele tem 1 milhão de crédito. Você pode falar, bom, se eu cobrasse 10% lá no final, eu ia ganhar 100 mil. Então eu vou te cobrar 70, só que você vai me pagar em 3 parcelas de imediato. Quando você ganhar o crédito é todo seu. Também é uma outra forma de trabalhar. Geralmente, quando é composições de arquivo, por exemplo, retificação de SPED, auditoria de SPED, aí esses trabalhos que não são de êxito, que não vão gerar crédito, é mais preventivo, aí eu cobro o valor fechado. Agora, se é de crédito, eu prefiro no êxito. Nem que eu tenha que descontar o inicial depois. Agora tem uma grande sacada para você, que isso nem 10% das consultorias fazem e dá certo. Olha isso. Você pode cobrar um valor por recorrência. O que seria isso? Você está buscando crédito para o seu cliente, ok? Você pegou todo o trabalho, fechou o contrato com ele bonitinho, você está em busca de crédito para ele. Porém, você encontrou divergências na escrituração dele, que vai gerar problemas fiscais. Então, ele pode ser autuado. Por exemplo, ele deixou de tributar o PIS e COFINS em determinadas vendas, porque o sistema dele estava parametrizado incorretamente e você identificou. Então, ele tem um possível débito com a Receita Federal de 100 mil reais. Se você fizer um pedido de restituição, ele pode tomar ainda um auto de infração sobre o que ele deixou de recolher. Então, lá na arte, o que a gente faz? Eu cobro um percentual sobre o crédito e se eu encontrar algum problema que eu tenha que corrigir, eu cobro metade do percentual negociado. Então, se eu fechei 20% pelo crédito que vai dar êxito para ele, eu cobro 10% para corrigir o problema que livre ele de um auto de infração. Então, isso também é muito legal e é muito bem aceito porque os clientes gostam de se sentir seguro. E aí você consegue ter condições financeiras de fazer um trabalho até mais atrativo para ele, com uma melhor entrega. Então, você tem a opção de trabalhar da linha que eu trabalho ou da tua forma. O que é importante é que você analise as suas despesas e seus custos e que ele seja rentável para você e que você não fique muito tempo sem receber, porque senão você vai ter que pôr muito dinheiro na frente. Beleza? Vamos lá que agora o negócio pegou, tá legal, porque agora você tá cheio de dinheiro no bolso. E aí eu quero ver você ganhar dinheiro com tudo isso que você aprendeu.